Hoje nós vamos falar do gênero literário mais discutido, comentado, que gera mais polêmicas e um dos mais consumidos no mundo todo, a fantasia. Fica aí comigo para a gente embarcar nessa. Sim, mais um vídeo dessa série, hein? Série que está dando o que falar, as pessoas estão comentando bastante. Mas essa é a intenção. Por falar em comentar bastante, vamos falar desse gênero que é o que gera mais discussão entre as pessoas que escrevem e que consomem, que leem esse gênero, que é a fantasia. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu peço que você já dê o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, porque esse feedback é extremamente importante. É esse feedback que faz eu ter noção de que você está gostando, de que você está interagindo e que você quer mais vídeos como esse, tá bom? Então vamos falar desse gênero que é a fantasia. A fantasia, junto com o terror e a ficção científica, eles compõem a realidade fantástica. Realidade fantástica são elementos do sobrenatural que são usados para contar uma história. Muito bem, a diferença entre esses três elementos ela é muito simples e visível. O terror usa esses elementos sobrenaturais para assustar, para causar medo, para aterrorizar. A ficção científica usa esses elementos, muitas das vezes, para especular como seria o futuro. Então ela se vale desses elementos mágicos ou não, mas ela pode usar para especular o futuro. Já a fantasia usa esses elementos mágicos como basicamente os atores principais da história. Eles não são nem para causar medo, nem para especular nada. Eles são uma outra possibilidade de realidade, às vezes totalmente diferente do mundo que a gente conhece. Então, historiograficamente falando, é um dos, provavelmente, talvez até o gênero mais comentado e mais consumido, até mesmo se a gente for analisar assim, por exemplo, desde lendas mitológicas e desde algumas literaturas mesmo que citavam, que usavam da magia do mundo sobrenatural para contar uma história, como por exemplo o Dante Alighieri, que escreveu o Divina Comédia ou a Odisseia, são elementos que sempre estiveram no consciente coletivo popular. Mas o que a gente está falando aqui é de gênero literário quando passou a ser massificado como tal, e aí ela é recente, tem aproximadamente 2 séculos. Pois bem, cronologicamente a gente pode ter como pontapé inicial o livro do William Morris, O Poço do Fim do Mundo, que dá o pontapé inicial para esse tipo de literatura tal qual ela é conhecida até hoje. Bom, existem muitas e muitas divisões e subdivisões que foram criadas para que esse caos não fosse instalado de todo, né? Como a gente está tratando de um mundo totalmente diferente da realidade, ele pode ser muita coisa, e essa muita coisa pode acabar confundindo as pessoas. Então, resolveu-se, de uma maneira muito assim, digamos, informal, criar grupos e divisões para que ficasse mais fácil entender as coisas. Então, por exemplo, existem as fábulas, né, que são os contos, tem a famosa moral da história, que são fantasia. Por exemplo, a Bela Adormecida, os contos dos irmãos Grimm, o Gato de Botas, por exemplo, Pinóquio, são contos de fadas, que são fantasia, porém são colocadas nesse grupo para que elas não se misturassem com outro tipo de histórias de fantasia. Outra subdivisão é o que foi conhecido como histórias de espada e feitiçaria, que tiveram assim uma fama, uma projeção maior na década de 50, justamente por conta do Conan o Bárbaro, do Robert Howard. Fez um enorme sucesso, era em forma de quadrinhos, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: um autor de fantasia, ele acaba criando um universo dele, contando um tipo de história. Se essa história faz muito sucesso e massifica, acontece que acaba vindo um monte de outras histórias no embalo, na moda, como acontece em tudo, né? Às vezes a gente vê um tipo de música fazendo sucesso, a gente vê um monte de artista tocando a mesma coisa para ver se faz o mesmo sucesso. É o que acaba acontecendo com fantasia também. As duas principais divisões da fantasia, que são mais difundidas e que todo mundo que gosta do gênero conhece, a divisão entre baixa fantasia e alta fantasia, que são bem claras, né? A baixa fantasia
trata-se de elementos da fantasia que são usados no mundo real. Então, eles interagem no mesmo tempo e espaço, de maneira que uma história que se passa na vida real usa elementos sobrenatural e da magia da fantasia. Às vezes existe até uma divisão, você sai de um mundo, entra no outro, um mundo é influenciado por uma coisa que acontece no outro. Então existe essa interação entre esse mundo real que nós conhecemos e o mundo da fantasia da magia. O Harry Potter poderia ser citado como exemplo de baixa fantasia, porque existem elementos do mundo da fantasia com elementos do mundo real. A história também se passa em Londres, onde o Harry Potter é criado até uma certa idade, até ir para o mundo dos bruxos. Mas para muitos, o Harry Potter não é um exemplo de baixa fantasia, mas de alta fantasia, porque existe todo um universo próprio, um outro mundo, o da fantasia, o da magia, o da bruxaria criado, em que há todo um sistema próprio, criado pela autora J.K. Rowling. Então, para essas pessoas, é mais alta fantasia e não baixa fantasia. Então, existe essa controvérsia, essa polêmica, como eu falei no começo do vídeo, é uma área que tem bastante discussão. E aí fica para você, nos comentários, dar a sua opinião. Harry Potter é alta fantasia ou é baixa fantasia? Comentem. Outro exemplo disso é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que é uma história mitológica, porém se passa em Nova York. Por exemplo, cidades da mitologia são representadas por cidades dos Estados Unidos, né? Essa é a baixa fantasia. A alta fantasia, e aí é que entra, né, a grande discussão toda, onde existe o maior consumo e a maior produção. A alta fantasia, ela trata de um mundo inteiramente novo, onde esse mundo real que nós conhecemos, ele nem faz parte, ele às vezes sequer existe, porque é criado um universo inteiro de novos mundos, novas criaturas, nova ciência, tudo novo, tudo diferente, interações sociais diferentes. E aí a gente tem os maiores sucessos da fantasia, são desse tipo de fantasia, alta fantasia. E é claro, a gente não pode negar o maior clássico feito até hoje, que é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um mundo que tem elfos, que tem hobbits, que tem bruxos, magos, dragões e tudo mais. E esse mundo todo novo, ele em nada tem a ver com o mundo que nós conhecemos. Inclusive, o nosso mundo sequer existe. É uma outra possibilidade. Se a gente for, por exemplo, para as telonas, a gente vai ver Star Wars, né? Star Wars é um outro exemplo disso. É uma trama espacial cósmica, né? De proporções que não alcançam a nossa realidade. Então a alta fantasia, ela trata disso, e é justamente por causa disso que existem as discussões, porque como cada autor vai criando o seu universo, outros autores e leitores vão começando a debater como aquele autor criou determinada língua, determinado costume, determinada vestimenta, determinada roupa, e eles começam aí a discutir se aquilo ali é verossímil, se faz sentido ou não faz sentido e tal. E isso acaba sendo interessante, essas pessoas gostam muito disso, eu creio, justamente pela possibilidade criativa ser maior, ser infinita, assim, das possibilidades, né? Você pode criar absolutamente tudo que vier à sua mente, você pode colocar no papel. É claro que com o tempo e até hoje, né, acabou que algumas coisas começaram a ser dadas como algumas certezas do que se pode, do que se não pode fazer. Claro que muito por conta da influência que os autores que já vieram antes acabaram criando. Assim como eu comentei no vídeo anterior sobre terror, inclusive vou deixar o card aqui, o link para você ver esse vídeo, as revistas que foram criadas no começo do século passado, 1920, elas também abordavam essas histórias sobrenaturais muito bem, assim como terror e a ficção científica, era tudo interligado. Então a Weird Tales, a World of Fantasy and Science Fiction divulgavam essas histórias. Então era tudo mais ou menos misturado. Era o terror cósmico, por exemplo, do H.P. Lovecraft, e histórias de ficção científica que usavam elementos de magia, a alta fantasia. Essas coisas começaram a se misturar muito, mas hoje em dia é uma coisa que está mais pacificada, principalmente pelo público leitor. Vamos falar de algumas obras importantes que marcaram o gênero, que se transformaram em referências, né, criativas para as pessoas. E eu já comentei, por exemplo, já citei aqui O Senhor dos Anéis. Bom, outro autor que recentemente
ganhou fama mundial e teve uma influência grande também nesse gênero foi este rapaz aqui, o R.R. Martin, com seu Crônicas de Gelo e Fogo, que inspirou a série Game of Thrones, que fez muito sucesso, né, na HBO e que é talvez a série mais famosa do mundo nos últimos anos, quebrou recordes e tudo, e que é no gênero da fantasia. Tem dragões, reinos, magia, bruxaria, feitiçaria, essa coisa toda, gente que morre e ressuscita. Então ele é um grande ícone desse gênero. Instrumentos Mortais, da autora Cassandra Clare, também é uma ótima referência. Então, se você quiser conhecer um pouco desse gênero através de autores e livros, fica a dica para vocês desses livros: A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, Duna, do Frank Herbert, A História Sem Fim, do Michael Ende, e Alice no País das Maravilhas. São exemplos muito bons para você ter uma ideia do que é o gênero da fantasia, tanto da baixa quanto principalmente da alta fantasia, né? Tudo vai depender da qualidade e da excepcionalidade do autor e da criatividade do leitor, que ao ler aquilo vai criar com sua mente todo aquele cenário incrível de elementos mágicos que fazem muito sucesso e todo mundo gosta, entendendo mais, entendendo menos, consumindo mais, consumindo menos. Todas as pessoas gostam, eu gosto bastante. Não leio tanto, mas assisto bastante as obras que são transpostas dos livros para as telas. O meu gênero é outro, o meu gênero é mais o romance policial. Aproveita o ensejo, também vou deixar aqui no card o link do primeiro vídeo que eu fiz sobre gêneros literários, que é sobre romance policial, né? Um vídeo que as pessoas gostaram muito, comentaram bastante, fez muito sucesso, hein? Assistam aí. E no Brasil, ainda que de maneira um pouco mais tímida e menos explícita, elementos da fantasia sempre fizeram parte da literatura nacional. Eu recomendo para vocês a leitura de um livro muito interessante sobre esse assunto. Livro Fantástico Brasileiro, dos autores Bruno Anselmini Mantagrano e Enéas Tavares, que eles contam a história justamente desse gênero na literatura brasileira. Mais recentemente, esse gênero no Brasil ele ganhou mais popularidade com autores como André Bianco, que escreveu um livro como Os Sete, o Eduardo Spohr com A Batalha do Apocalipse e A Era do Abismo, Bernardo Stamato. Aproveito aqui para deixar a indicação de mais uma autora nacional, para mim a melhor do gênero, embora jovem, já se destaca muito nesse gênero da fantasia, que é a Leona Volpe. Inclusive, ela está nesse momento escrevendo uma obra que ela está disponibilizando gratuitamente na plataforma Wattpad. Vou deixar na descrição deste vídeo um link para que vocês possam ler essa obra incrível dela, chamada Barbarel. Ela que se destacou desde muito jovem nesse gênero e está evoluindo bastante. Para mim, como eu disse, ela é a melhor autora que eu conheço nesse gênero e eu recomendo muito que vocês leiam a obra dela, tá bom? Vai estar aqui na descrição. E também mais uma coisa que eu indico para vocês, mais do que indico, eu peço encarecidamente que você dê um like nesse vídeo, se inscreva, por favor, neste canal, tá bom? Ative as notificações para você ser avisado quando saírem mais vídeos e compartilhe esse vídeo com quem você quiser, tá bom? É para isso que nós estamos aqui fazendo esses vídeos para vocês, tá bom? Nós ficamos por aqui, mas haverá mais vídeos para vocês verem, tá bom? E nós nos vemos lá numa próxima. Tchau para vocês!